Saudar aos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que eu continuo alegre, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor Jesus ali está presente. Nós temos uma palavra hoje, irmãos, que é uma palavra simples, mas de uma forte aplicação pessoal para as nossas vidas. E como nós dissemos, a palavra de Deus se renova a cada dia. Obrigado. Agora que eu lembrei dele. E a palavra de Deus fala profundamente nos nossos corações, sempre de maneira diferente. Hoje eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Trata-se do tributo. Jesus paga o tributo. Diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O título da nossa mensagem de hoje é: Que te parece? Parece uma mensagem assim meio estranha, né? Uma palavra que soa meio diferente. Mas hoje em dia, irmãos, tudo gira em torno do parecer, tudo gira em torno da aparência, tudo gira em torno até de astrologias. Temos aqui o Senhor Jesus, ao chegar em Cafarnaum, vem os cobradores de impostos e pergunta para Pedro: O seu mestre não paga as didracmas? E Pedro diz: Sim, que ele paga. E Pedro certamente ia chegar para comunicar para Jesus, mas quando ele chega, Jesus lhe sai logo ao encontro e lhe faz esta pergunta: Pedro, que te parece? E foi esta a palavra que me chamou a atenção dentro deste versículo. Porque nós sabemos, irmãos, que esse verbo parecer, aqui neste contexto, significa: Pedro, o que você acha? Pedro, o que você pensa a respeito disso? E nós podemos ainda pensar a respeito de qualquer situação, ou de qualquer acontecimento, ou de qualquer assunto. Pedro, qual a tua opinião sobre isso? Você sabe me responder? Você compreende? O interessante é que aqui foram os cobradores de impostos. E nós sabemos que os impostos eram cobrados pelo Império Romano e não pelos judeus. Então isso nos faz crer que eram pessoas que foram, talvez, pode ser enviada pelo próprio governo para cobrar o imposto de Jesus. Como acontece hoje conosco, estamos bem tranquilos em casa, vai na caixinha de carta, ver se tem carta, chega lá, tem uma carta te cobrando por IPTU. E o mais interessante é que a casa é sua, você comprou, e por que ainda tem que pagar imposto por uma coisa que você já pagou e que é sobrando? Então, em base ao fato de serem os cobradores de impostos, eu posso deduzir que tenham sido os próprios reis, como Herodes, por exemplo. Ou pode até ser também por parte dos sacerdotes judeus que procuravam pegar Jesus em alguma falha. E o interessante é que esta mesma pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, o que te parece? Ou seja, Pedro, o que você acha disso? Eles cobram o imposto dos filhos ou dos alheios? E conhecemos o resto da passagem. E é interessante notar que os discípulos dos fariseus
fizeram essa mesma pergunta para Jesus. Que te parece? Podemos ler Mateus 22, do 15 ao 22. Está aqui pertinho. O mesmo assunto, a questão do tributo. Isto quer dizer que esse fato ocorreu duas vezes. Na primeira vez foram os cobradores de impostos. E agora aqui foram os discípulos dos fariseus. Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Quem sabe eram os próprios herodianos que foram perguntar para Pedro, na primeira passagem que nós lemos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o imposto a César? Presta bem atenção. Dize-nos, pois, que te parece? A mesma pergunta que ele fez para Simão Pedro. Que te parece? Interessante este fato. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então disse-lhes ele: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem sabe possa ter sido mesmo os próprios reis, o próprio Herodes, aqui fala os herodianos, que mandaram perguntar a Pedro naquela passagem. E, em base à resposta de Jesus, certamente muitas pessoas ali viram, e entre aquelas pessoas, os discípulos dos fariseus, chegaram, foram lá cobrar o imposto do Senhor lá, o de Jesus, e ele indagou, ele questionou, ele perguntou: Pedro, mas de quem que é cobrado os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Isso que quer dizer? Aí Pedro disse: dos filhos. Então, dos alheios. Então os filhos estão isentos. Quem sabe a interpretação foi: poxa, ele é filho e diz que pagou o imposto só para não nos escandalizar. Quem sabe esses sacerdotes, informados por essas pessoas que presenciaram este assunto, não disseram isso: ele pagou, não pagou de boa vontade, não, ele só pagou porque para não escandalizar, porque ele se considera filho e filhos não pagam os impostos. E a pergunta aqui agora foi mais ou menos em base a isso. O que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Deu para ver a astúcia? É lícito pagar o imposto a César ou não? E esses foram enviados pelos fariseus juntos com os herodianos. Aí Jesus falou: me dá aqui uma moeda, já que vocês querem me tentar e me provar, seus hipócritas, me dá aqui. Pegou a moeda na mão. De quem é esta efígie, esta imagem, essa inscrição? É de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não tiveram como acusar Jesus de nada. Saíram dali cabisbaixo, derrotado. E em base a sinônimos do verbo parecer, que no caso aqui pode significar fazer ideia, expressar a própria opinião. O fulano vai dar o seu para parecer sobre um determinado assunto. Significa também ser semelhante a alguém. Poxa, o Diego se parece muito com uma pessoa que eu conheço. Tenho a impressão, me parece que eu conheço o Eduardo já de algum lugar. Parecer significa também isso aí. Parecer significa trazer à lembrança alguma coisa, ter a impressão ou a sensação de alguma coisa. E vulgarmente falando, parecer significa axiologias. Hoje em dia está muito cheio disso. Eu acho que tem que ser assim, eu acho não. Nós aqui não achamos nada. Nós temos que estar em conformidade com o que a palavra de Deus nos diz. E ainda diz: mostrar ou apresentar o contrário do que realmente é, ou como alguém ou alguma coisa verdadeiramente está ou é, ou seja, fingir.
E com base as duas respostas de Jesus, a primeira foi que ele fala com Pedro: vai, lança o teu anzol, tira da boca do primeiro peixe que vier uma estátua. Tem versão que fala 1 denário, e paga por mim e por ti. E agora aqui ele vira, pega a mulher e fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu pergunto para nós, não para vocês, para nós, o que nós achamos disso? O que isso nos parece? O que significa para nós dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Nós damos de bom grado aquilo que é de César? Nem sempre não. Porém, tudo que nós negamos e não damos a César, o César nos processa. Deixa de pagar o IPTU da tua casa por determinados anos e ver se a casa vai continuar sendo sua, apesar de você ter pago e ter a escritura. Compra fiado e não paga e vê se o SPC vai te perdoar. É o César. Falta 15 dias no seu trabalho e vê se o patrão vai te pagar. É o César. Então a cobrança do César é muito maior. E muitas das vezes a gente se preocupa muito com o César e nos esquecemos de Deus. Que Jesus diz: dai a César o que é de César. E é uma conjunção, são dois fatos. A Deus o que é de Deus e o que nós achamos que é de Deus na nossa vida. Que nos parece? Que te parece que é de Deus na nossa vida? Ah, mas Deus é amor, Deus é rico, Deus não precisa de nada. Não é só dinheiro não para manter a casa de Deus, pagar a luz, gás, contador, impostos que muitas das vezes nos é cobrado. Por exemplo, eu como pastor que pago 60 euros por ano de licença para poder pastorear aqui. Esse órgão se chama VBG, podem consultar. E todo ano chega lá, com prazo para pagar. Se eu não pagar, o que o César vai fazer comigo? Mas para as coisas de Deus a gente relaxa. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bonzinho. Mas eu te pergunto, o que te parece o juízo de Deus? Como César, nós acertamos aqui nessa vida. A vida aqui é curta. O salmista no Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. E se algum pelos robustez chegam aos 80, o mais deles é canseira e enfado. Ele não disse todos eles, o mais. Então, na sua maioria, é canseiro e enfado. Então, você acerta com César durante o seu período de vida. Mas com Deus, o acerto vai ser por toda a eternidade. E o interessante, irmãos, é que nós encontramos tantas vezes o verbo parecer na Bíblia, em vários contextos, dos quais podemos tirar muitos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Ele aparece em vários contextos e também em várias flexões desse verbo. Como dissemos aqui, o que quer dizer parecer e os seus sinônimos, encontramos dentro da palavra de Deus vários desses exemplos. Por exemplo, no fato de julgar precocemente as pessoas. E pessoas parece que não tem um achômetro, né? Igual nós dissemos aqui, que também significa axiologia. Não tem um achômetro, não tem um pensiômetro. Parece que a pessoa se preocupa mais com a vida dos outros e esquece da sua própria vida. Sempre quando ministramos a Santa Ceia, a gente diz aqui, ele pode estar cheio. Irmãos, se o cálice passar, o pão passar, um irmão não pegar, não julgue, porque é disso que Paulo fala aqui. Né? Cada um examine-se a si mesmo. Então, eu não posso julgar o meu irmão e nem ser julgado por ninguém, como Paulo diz, quem me julga é o Senhor. E em relação a julgamento precoce, vamos ver João 7, 24. Gostaria que alguém lesse este versículo, por favor. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É aqui Jesus dando os seus ensinamentos ao povo, porque o povo se escandalizava dele. Vamos ver aqui qual foi o versículo.
parece que é no versículo 12. No versículo 12, havia dissensão entre o povo. João 7,12. Havia dissensão entre o povo. Uns diziam que era bom, havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, a respeito de Jesus. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então, olhavam para ele e o julgavam com a sua aparência. Por isso que no versículo que nós lemos aqui no 24, ele fala, não julgai segundo a aparência. E quantas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, somos julgados pela aparência, quantas das vezes sabemos mais da vida dos nossos irmãos e esquecemos da nossa própria vida. Mas existem advertências dentro da palavra de Deus, sempre voltada para o verbo que te parece, parecer, ou achar, ou supor, ou dar a sua opinião. E essas advertências são muito sérias. Ainda Mateus capítulo 7, de 1 a 5, eu vou ler. Aqui é a continuação do sermão na montanha. Não julgueis para que não sejais julgados. Quem julga seu irmão deve prestar atenção nessa advertência. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Tem versão que diz, então poderás enxergar bem, ver bem, para tirar o arqueiro do olho do seu irmão. Jesus citou o arqueiro no olho, mas esse arqueiro no olho pode ser algo que te chama a atenção na vida do irmão. Você viu seu irmão chorando muito, triste, num culto muito alegre, e esse aí está em pecado. Vê o seu irmão num ponto de ônibus, chega uma prostituta e vem pedir uma informação para ele, olha lá, ó, já está marcando um encontro com a prostituta lá, julgando segundo as aparências. Então, com a mesma medida com que nós julgamos, nós seremos julgados. Essa é a advertência. Tem ainda uma advertência muito séria em João 8, versículo 15, só a parte A. João 8, 15a. Olha o que diz este versículo. Vós julgais segundo a carne. Paulo fala em 1 Coríntios a respeito do homem natural e do homem espiritual. Que o natural não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque ele vive na carne, ele pratica as obras da carne. Mas o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E aqui Jesus faz mais ou menos uma alusão a isso. Vocês julgam segundo a carne. E lá onde nós lemos em 7,24, ele diz, julgai segundo a justiça e não segundo a aparência. Romanos 14, 10 a 12, esse eu gostaria que alguém lesse. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É até qual versículo, desculpa? Até o 12 mesmo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu não posso me preocupar com a vida do meu irmão, eu tenho que me preocupar com a minha própria vida. Pelo meu irmão eu devo orar, ajudar, aconselhar. Se ele está manquejando, eu vou agarrar ele e ajudar. Parece que é Tito ou Tiago que fala para que aquele que manqueja não se desvie totalmente, mas julgar. E segundo a aparência, aí volta a pergunta: que te parece isso? O que nós achamos disso? Está dentro do nosso contexto. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Está vendo a seriedade que é isso? Que te parece?
Outro fato que nós encontramos dentro deste mesmo contexto é sobre homens corruptos que têm aparência de ser piedosos. Gostaria que alguém lesse 2 Timóteo 3, 1 a 5. Parecer também tem sinônimo de aparência. Parece que é certo, parece que é justo, parece que é verdade, parece que é santo, mas não é. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Alguém leia? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastai-te. O que diz esse versículo 5? Tendo aparência. Olha o verbo parecer. Nós dissemos aqui, que mostrar ou apresentar o contrário daquilo que realmente é, ou como alguém ou alguma coisa verdadeiramente está ou é. Camarada, é tudo que diz o versículo 2 lá, desobediente a pai, blasfemo, mentiroso, enganador, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, ele mostra ser aquilo que ele não vive, aquilo que ele não é. E mais uma vez a pergunta: o que te parece? O que te parece? Ainda podemos encontrar este verbo dentro de um contexto muito interessante, na compreensão das coisas do Espírito de Deus e no discernimento das pessoas. Nós já mencionamos isso aqui, 1 Coríntios 2, 14 a 16. Paulo fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, tá? Não é mais música, é o Espírito Santo, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discípulo. Uma outra coisa que nós vimos também a respeito do verbo parecer dentro da palavra de Deus, dos quais podemos tirar muitos ensinamentos, exortações para a nossa vida, é aquele que vive de aparência ou é um repreensível. Isso aconteceu com Pedro. Mas isso é não somente como cristãos. Tem muitos cristãos que vivem de aparência. Na igreja são santinhos, bonzinho. Na igreja, oi filhinho, o que você quer? Mas em casa o couro come no nome do menino. Uma vez eu estava na Itália, uma criança chegou para o pastor, já contei isso aqui: pastor, fala meu filho, deixa meu pai morar aqui na igreja. Seu pai morar na igreja? Vocês não têm casa? Temos casa sim, pastor. Mas então por que você quer que o seu pai mora na igreja? Porque aqui ele é tão bonzinho para mim. Não precisa falar mais nada. Além de contar relacionamentos familiares. Nós temos que ser na igreja, que nós somos em casa, no trabalho, em qualquer lugar. E sei lá o que nós somos aqui, mas infelizmente os valores são diferentes. Parece que na igreja é um lugar de santidade. Saiu daquela porta ali, é o que vier na lata para se fazer. Nós vemos isso muito claro em Gálatas capítulo 2, versículo 6. Alguém pode ler? Gálatas 2, 6. Fala da aparência. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqui Paulo está defendendo o seu ministério, falando dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, mas o que ele fala deve nos chamar a atenção. Pareciam ser alguma coisa, então parecia ser santo, parecia ser bonzinho como o filho, parecia que era um crente fiel.
Parecia que era um sapatinho de fogo, igual fala aí na ilha evangélica, mas lá fora não tem diferença nenhuma do incrédulo. Aliás, se abrir a boca para falar de Jesus lá fora, corre risco de apanhar, porque vai ser escrachado. Você, rapaz. Esse é o problema do parecer em nossas vidas. E com respeito a viver de aparência, ter uma vida cristã de aparência, ainda nesse capítulo, alguém lê o versículo 7, o 8, o 11, o 7 e o 8, depois do 11 ao 14. Fabiana, pode ler? Versículo Gálatas 2, 7, 8, depois de 11 a 14. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nessa passagem nós vemos ensinamentos práticos dentro deste assunto sobre viver de aparência, tanto para membros crentes normais como para obreiros, os pastores, pior ainda para os pastores, porque tem pastores que exigem a santidade dos irmãos, mas ele mesmo não tem uma vida santa, exige fidelidade, mas ele mesmo não é fiel, exige presença na casa de Deus, mas chega na metade do culto como doutorzão, cheio de segurança, e senta lá e todo mundo tem que ficar de pé para receber. Exige humildade, mas ele é soberbo e exaltado. No caso de cristãos, isso é muito triste, porque tem pessoas que é crente na igreja, mas lá fora não. Pedro ali se misturava com os gentios, e ele era apóstolo da circuncisão, então ele tinha que pregar para quem? Para os judeus, para os que estavam debaixo da lei. E Paulo foi chamado para pregar para os gentios, mas Pedro dava uma escapadinha, não tem ninguém me vendo, ia lá comer, fazer, não sei o que ele fazia, mas foi coisa tão séria que Paulo teve que repreender ele. E tem versão que fala que Paulo diz assim, ó, eu o repreendi na cara, na presença de todo mundo. Quantos de nós não fazemos isso? Na igreja somos santinhos, somos crentes. O que te parece? O que você acha disso? Mas lá fora, misturando com os impios e cometendo talvez torpeza até pior do que eles. Mas a advertência da palavra de Deus é muito séria para essas coisas. Deus não se deixa levar pela aparência da pessoa. É porque pula, sapateia, fala língua estranha, tem uma boa palavra, é doutor, é o dono da cocada preta, que está tudo bem com Deus, não. Precisamos tomar muito cuidado e pensar o que isso nos parece, o que isso nos significa. Temos a nossa própria opinião a partir disso e procurar mudar o nosso comportamento para que sejamos crentes na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. Esse era o problema de Pedro. E ainda com respeito a ter o verbo parecer, aparece na Bíblia também com sentido a ter uma fé sincera e não fingida. Alguém leia 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Ali fala da fé sincera e não fingida. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti das minhas orações noite e dia,
desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha só. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. A fé não fingida. Gente, mas existe fé fingida? Existe fé fingida. Tem falso crente. Tem falsos testemunhos do Senhor Jesus. Tem falsos servos. Servo mau, desobediente. Tem falsos crentes que professam uma fé enganadora. São enganadores. E Paulo fala que os enganadores vão de mal a pior. Não adianta. Os olhos de Deus contemplam todas as coisas e nada escapa. Não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Deus não está nos vendo, nos acompanhando só na igreja. E Deus sabe quando nós clamamos com fé. Deus sabe se nós realmente cremos. Sobre crer, nós poderíamos falar muitas coisas aqui. Lá no Evangelho de João mesmo diz a Bíblia que muitos dos judeus creram em Jesus, mas Jesus não confiava neles porque a todos ele conhecia. E não precisava que ninguém falasse para ele o que estava no homem, pois ele mesmo sabia o que estava no homem. Ele multiplicou o pão, os pães, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todo mundo comeu, depois todo mundo foi atrás dele, queria ungir ele rei. Não, esse é o nosso rei. E quantas vezes a gente clama hoje, Jesus é o nosso rei, mas não cremos nele com uma fé sincera, nenhuma fé fingida. Ele é o nosso rei, mas não nos submetemos ao seu governo, às suas ordenanças, às suas orientações. Ele é o nosso rei, mas nós não damos testemunho de que servimos ao Rei dos Reis. Paulo fala sobre os enganadores em 2 Timóteo 3,13. 13 e 14. Eu vou ler 3, 13 e 14. Tu, porém, mas os homens maus, 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer, está tentando enganar Deus e acaba enganando a si próprio. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Irmãos, tem ainda ligado com o verbo parecer na Bíblia, aqueles que apresentam uma falsa justiça e uma falsa santidade. Basta ler o que Jesus fala a respeito dos fariseus no capítulo 23 de Mateus. Ali ele chama fariseu de hipócrita tantas vezes e cita todos os enganos, todas as falsidades, as injustiças que ele cometiam e se escondiam atrás de uma falsa santidade. Gostava de ser chamado rabi, mestre, orava nas esquinas para o povo ver, como é que ele é santo. Mas Deus conhece todas essas coisas. Então não precisa ler Mateus 23 agora, leia em casa com calma e presta bem atenção nisso. Mas nós vamos nos focar no versículo 27 e 28, por favor. Você pode ler? Mateus 23, 27 e 28. Olha o que ele fala para os fariseus acerca da aparência e acerca da falsa santidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, viviam de aparência. Então, irmãos, eu fiz algumas anotações para que eu não pudesse me esquecer, porque às vezes a gente planeja, faz um esboço só com os versículos e se esquece do que nós devemos falar. Então, eu anotei esta mensagem, eu meditei nela durante a semana toda.
E eu ainda hoje de manhã meditei novamente, ainda acrescentei mais algumas coisas. E eu gosto de escrever porque eu estou guardando, eu montei uma pasta no meu computador com todas as minhas mensagens ali. E eu vou ter uma oportunidade, não sei se eu pretendo criar um blog depois, eu não sei, mas a meta é guardar, para quando eu for ao Brasil, eu já tenho várias mensagens prontas para falar. Então, as anotações que eu fiz diz, enfim, são muitas as referências e contextos que poderíamos ainda citar para ilustrar esse nosso tema. O que te parece? A Bíblia tem resposta para todas essas indagações, ou seja, referentes ao tema. O que te parece? O que você acha? Qual a tua opinião? E todos os exemplos citados aqui envolvendo esse verbo parecer dentro da Bíblia. Parece uma coisa sem importância, mas é muito profundo. Nós também podemos falar diretamente sobre a falsificação da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso. Nós não falsificamos a palavra de Deus, mas pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Poderíamos citar as falsas doutrinas, falsas pregações e dos modernos sistemas de cultos. Não vamos entrar nesse detalhe para não ofender ninguém, mas muitas igrejas não estão mais como casa de oração. Muitas igrejas são como um clube, luz negra piscando, fumacinha, todo mundo tudo doidão em cima do púlpito, pastor de bermuda, camisetinha, bonezinho virado. Ah, mas então o paletó não prega. Se o paletó não prega, muito menos a bermuda. Isso é uma falta de respeito. Nós, se lermos acerca do tabernáculo, já estudamos sobre isso, até das vestes dos sacerdotes, Deus se preocupou. Tinha as medidas, tudo que tinha que ter naquela veste, e cada coisa tinha um significado. E o mais importante para mim eram os sininhos, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, tinha que estar blim, 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 blim. O sininho parou, opa, esse homem está morto, vamos puxar ele, porque entrou no Santo dos Santos sem pecado. É muito sério isso, irmãos, muito sério. Os modernos sistemas de cultos e dos designs das igrejas. As igrejas hoje não tem mais cara de igreja, irmão. Tem muita igreja que você entra, parece uma discoteca. Os incrédulos entram, em vez de sentir Deus, opa, começa a pular, dançar no meio do povo. Ah lá, está caindo na graça do Espírito Santo. Não, Senhor, ele está se sentindo como se sentia lá no mundo. A verdade é essa. E eu pergunto, o que te parece? O que você acha disso? Oh Deus! Ainda podemos falar de certo tipo de canções, ou músicas, né? Muita gente faz música e dá nome de hino. Hino, para mim, louvor é para louvar e adorar a Deus. Mas existem canções hoje que ao invés de exaltar a Deus, exaltam o homem. Você pode, você é capaz, você determina, você declara, você diz que vai acontecer. Não, Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ao invés de incentivar e estimular o amor e a comunhão entre os irmãos, põe uns contra os outros. Já viram canções assim? Eu não vou citar aqui, porque isso vai para o YouTube, o cantor pode querer ganhar um dinheirinho às minhas custas e me processar, porque o negócio desses que fazem esse tipo de música é dinheiro, não é louvar a Deus. Ao invés de louvar e exaltar a Deus, incentivar a comunhão, né? Como diz aquele hino, sei que foi pago um alto preço, né? Para que contigo eu fosse um meu irmão, quando Jesus derramou. Irmão, não se dê mais hinos como esse. Hoje em dia é troco, hoje em dia é revidar, hoje em dia é atacar o seu próprio irmão. E dentro deste assunto, eu anotei mais algumas perguntas e já estou terminando. Que tipo de músicas e pregação você ouve? Que tipo de música e pregação nós estamos ouvindo? Qual é o cantor ou o teu pregador preferido? Eu digo preferido porque muita gente hoje nas igrejas, eu digo, quando eu falo as igrejas, estou falando do povo de Deus de um modo geral. Não estou citando denominação mais, nem denominação dele. Muitos hoje, o seu pregador preferido não é o seu pastor, não é os seus professores de escola
dominical, não são os obreiros da igreja, não são aqueles que Deus colocou aqui para te ensinar, para que você seja perfeito, para te mostrar o caminho da salvação. Muitas vezes é o pregador A, o pregador B na internet, que eles não sabem quem é, não conhece a vida do camarada. Eu te pergunto, o que isso te parece? Oh Deus, isso é muito triste, isso é muito duro para um pastor, saber que ele não é reconhecido. É muito triste para um professor de escola dominical, um obreiro da casa de Deus, que procura manter a decência e a ordem na casa de Deus, procura pegar a palavra de Deus com três funções, como Paulo fala da profecia, e a pregação da palavra é a maior profecia: edificar, exortar e consolar. Paulo fala: o que passa disso é de procedência maligna. E muitos deixam de comer o filé mignon que Deus está nos servindo em sua casa para comer músculo e carne de pescoço lá fora na internet. Não, é o fulano de tal, mas é o fulano de tal que a mídia conhece. Agora vai na casa dele, procura saber qual igreja que ele frequenta, qual igreja que ele congrega. Eu já vi no Facebook pessoas aí, não vou citar nome, pregadores aí itinerantes, não tenho nada contra, mas para mim, pastor, tem que ter rebanho, tem que ter um redil, tem que ter ovelhas para cuidar, ainda que seja uma, mas ele tem que zelar por aquela uma alma que está ali e dar o pasto, o alimento. A pessoa, pois lá, onde é que tem um culto hoje? Eu estou querendo adorar a Deus. Eu peguei e escrevi lá embaixo assim, ó, talvez tenha na igreja que você congrega. Ah, rapaz, arrumei briga. Quando ele começou a discutir, eu fui lá e cancelei a postagem e mandei bloquear ele. Mas olha só, pregador, onde é que tem um culto para mim ir adorar a Deus hoje? Em qual igreja? Eu falei, talvez tenha na tua igreja. Talvez o teu pastor tenha uma mensagem para você. E eu pergunto, esse cantor ou pregador que você prefere, é um servo de Deus ou é um artista e aventureiro? Hoje está na moda. O camarada não faz sucesso no mundo, era um cantor famoso lá, caiu lá e ninguém compra mais nada dele, aí ele vem para a igreja. Ah, o cantor fulano de tal, da banda tal, do grupo de rock tal, se converteu, a igreja lota para ver o camarada, e dá-lhe venda de CD, e dá-lhe cachê. Pô, irmão, em uma festa de jovens, só pode vir cantar aqui. Fala com a minha secretária, quando você liga, ó, 50 mil reais de cachê, hotel 5 estrelas, limousine para ir buscar artista. Deixou de se aventurar, de quebrar a cara lá no mundo para vir explorar o povo de Deus. E eu pergunto, o que te parece isso? O que você acha disso? Qual a tua opinião a respeito disso aí? Vamos ler, irmão, para terminar, saltadamente, alguns versículos em Filipenses capítulo 1. Eu vou pegar aqui, ficar por aqui perto. Veja bem, eu vou ler saltadamente para terminar, e esses versículos vão responder tudo que nós falamos aqui. Versículo 15 diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Só a partilhado 16. Uns por amor, partilhado 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. E o versículo 18 pode encerrar dizendo: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei. Mais uma vez eu pergunto, o que te parece? O que vocês acham disso? Qual a opinião sobre este assunto? É um assunto que nós devemos meditar, irmão. Que te parece? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.